Vamos abrir o livro de Deus, a Bíblia, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de Deus. Vamos abrir na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 4, estaremos lendo o versículo 1 e 2. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Está no Novo Testamento, lá seguindo à frente, os irmãos que estão começando agora a ter intimidade com o livro de Deus, a Escritura Sagrada, pode ir passando lá mais na frente, mais para o final, depois dos Evangelhos, do meio da Bíblia para frente, tu vai encontrar a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que nós temos uma palavra do nosso Salvador que nos estimula sempre, como registrou o evangelista João, capítulo 8 e versículo 32. Esse versículo também é um dos principais na vida de uma pessoa que tem compromisso com a causa do Evangelho. Deixa esse versículo entrar no seu coração, na sua mente. Evangelho, segundo escreveu João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sempre nós precisamos estar cientes dessa palavra. E hoje nós vamos conhecer mais um pouco da verdade, e ela vai nos libertando, nos fortalecendo, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Como falou a missionária Márcia Leire, que nos antecedeu, que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de nosso Deus. Não ser só mais uma pessoa, um crente religioso, uma pessoa só de aparência ou de bater cartão indo no culto ou num templo, mas devemos ter o nosso relacionamento pessoal, particular com Deus e aprender da sua palavra. Assim nos edificará e também todos da nossa família e todos que nós tivermos oportunidade de estar ajudando. Está escrito assim na 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a um companheiro do bom combate, a Timóteo. Timóteo era um servo de Deus que nos seus primeiros passos, ao conhecer o Evangelho do nosso Salvador, que o apóstolo Paulo anunciava, ensinava e pregava. Então vai trabalhar junto com o apóstolo Paulo na causa do Evangelho, e Timóteo se torna também, em uma região, um líder, alguém que nós poderíamos chamar de como a função de um pastor, alguém que trabalhava em prol do rebanho do nosso Salvador, e ali ele estava servindo a Deus. Então o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, prevenindo ele e aquela igreja, e também a todos nós que viríamos conhecer através do passar dos tempos e o conhecimento da Escritura chegasse até a nós. Então ele está nos prevenindo, ele está dizendo, olha, muito cuidado, o Espírito diz expressamente, quer dizer, claramente, diz de uma forma enfática, diz de uma maneira clara, de uma forma que todos entendem em alto e bom som. Não vai então dizer de uma maneira assim, muito baixinho ou escondidinho, só para alguns ouvir. Não. A palavra é clara e objetiva, dizendo que
é expressamente. E o que vai acontecer? Nos últimos dias, ou nos últimos tempos, algumas pessoas, a apostataria da fé ia dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens seriam hipócritas e teriam cauterizado a sua própria consciência. Primeiro, devemos entender claramente o que significa apostasia. A maioria das pessoas que frequenta uma congregação, às vezes congrega há anos, por falta do ensinamento claro, por falta de preocupação de companheiros nossos, da liderança, em ensinar a verdadeira palavra, de maneira clara e objetiva, e estimular cada um dos irmãos e irmãs, cada uma das pessoas, a ter o seu conhecimento a partir do ensino que é feito nas nossas reuniões, nos nossos encontros para adorar a Deus e meditar na palavra, expressar claramente para os irmãos compreenderem o que significa muitas expressões da Escritura e a partir disso, cada um de nós, no dia a dia, em casa, em todos os momentos que pudermos, separarmos o nosso tempo também para estar estudando e buscando mais. Então a palavra apostatar, um apóstata, o que significa isso? Apostasia e apostatar quer dizer, de uma maneira bem clara, uma pessoa que começou bem, alguém que começou a sua caminhada, a sua vida na fé, de maneira clara, de maneira transparente, de maneira sincera, de maneira fiel. E os seus primeiros passos, nos primeiros meses e anos, caminhou de uma maneira reta, no trilho da palavra do Evangelho. Mas com o passar dos tempos, com o passar dos anos, essa pessoa foi deixando de lado o seu primeiro amor, foi deixando de lado o meditar na palavra, foi deixando de lado de ter a sua experiência própria com Deus e se alimentar da palavra, ler a palavra, estudar, examinar, orar a Deus e ter a sua intimidade com Deus pessoalmente. E quando qualquer um de nós vamos deixando de lado o nosso relacionamento com Deus, nós corremos um risco seríssimo de, ao afastar da palavra, esse risco, que não é um simples risco, é uma coisa que podemos já esperar. Ao afastarmos da palavra, nós vamos começar então a dar ouvidos a espíritos enganadores, a ventos de doutrinas, a jargões, a modismo que aparece de tempos em tempos em meio ao povo de Deus, setas e armadilhas de Belial para enganar as pessoas. Então, apostatar é uma pessoa que começou bem, foi bem durante algum tempo, ou talvez até muito tempo, mas depois se afastou da palavra de Deus, da palavra da Escritura. Agora, essa pessoa não é alguém que afastou do templo, não é a pessoa que parou de congregar. Um apóstata não é alguém que parou de congregar. Não. É alguém que continua caminhando, faz de conta, mantém a aparência. Quem não conhece o Evangelho e sabe, pelos ensinamentos do nosso Salvador, que a gente conhece as pessoas, não é só pelo que fala ou pelo que parece, mas sim pelos frutos, pela sua vivência, essas pessoas continuam participando e continuam caminhando, levando uma vida de religioso ou de religiosa. Mas os seus frutos não conferem mais com a Escritura. O seu compromisso não é mais com a palavra do Evangelho. Então, esta pessoa é uma pessoa que se apostatou. E a partir do momento que essa pessoa apostatou, quer dizer, voltou atrás, voltou aos velhos ensinos, voltou aos princípios do achômetro, voltou aos princípios de seguir uma liderança religiosa, sem conferir se está de acordo com o Evangelho ou não, o que vai acontecer? Essas pessoas, existem dois grupos aqui. Um grupo são o grupo dos enganados, que estão seguindo essas lideranças que podem ser pessoas com título de pastor, com título de apóstolo, que estão usando na nossa época, bispo, padre e assim por diante. Gente que está na frente, liderando, que tem o dever, como eu tenho,
de ensinar a verdade, a palavra como ela é e como está escrito na Escritura. Mas quando um desses se apostata da fé, deixa o seu compromisso com a Escritura e com o Deus Criador dos céus e da terra, e agora se vende a Mamon, faz aliança com o político, se desvia do princípio da causa do Evangelho, que é pregar a palavra da verdade para alcançar vidas, e vidas serem salvas pela redenção na cruz do Calvário, como hoje foi lido por mais de uma vez a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que fala tão enfaticamente a respeito disso, da porta da salvação, do Espírito que nos liberta, o Espírito Santo, pela obra feita e realizada no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, somos libertos da pessoa de Cristo. Então essas pessoas deixam de ensinar a palavra da verdade e começam a ensinar só o que as pessoas querem ouvir. Esse grupo são o grupo dos enganadores. Eles apostataram. Eles não falam mais a verdade da palavra do Evangelho, a verdade da nova aliança, contida na Escritura, no Novo Testamento, que nos chama a nascer de novo, que nos chama a ter uma nova vida, que nos chama agora, ao conhecer a palavra, sinceramente, vivermos um novo nascimento, um processo de conversão na nossa caminhada, de converter a cada dia. E é importante fazermos aqui uma observação. Conversão não é o que o sistema religioso ensina de quando uma pessoa faz um compromisso público, vem, participa, levanta a mão ou confessa com a sua boca e diz: eu quero receber o Salvador, eu quero, então, servir a Deus e congregar. E essa pessoa, apenas por falar isso, e agora só vestir uma capa, mudar aparentemente, isso não é conversão genuína e verdadeira. Isso é um passo inicial. Como é que é, então, a conversão verdadeira, pastor? A conversão verdadeira, na minha vida e na sua vida, é um processo diário, durante toda a nossa vida. Cada dia eu aprendo mais acerca da palavra, da Escritura, e o que eu fazia de errado, eu paro de fazer, então eu me converti. Eu sou, nesse sentido, um novo convertido. Deixei de fazer um erro, parei de repeti-lo e vou a cada dia convertendo, mudando de vida. O que fazia, o que não era de acordo com a palavra da Escritura, o que não confere, eu deixo de fazer. Isso é o processo de conversão. Durante toda a nossa vida, todos os dias, sempre, firme e constante. Outra coisa, tem outro grupo aqui. Além dos enganadores, que só prega o que as pessoas querem ouvir, a preocupação desses homens. E algumas mulheres também, que estão com a oportunidade de ensinar, de falar e de orientar as pessoas. Isso sobre nós tem um grande peso. Por quê? Porque nós vamos dar conta não só da nossa vida pessoal diante de Deus, dos nossos atos, mas também sobre aquilo que nós ensinamos. Isso devemos estar conscientes, todos nós que temos oportunidade de falar, de pregar e de ensinar. Por quê? Porque os que estão ensinando vão responder também pelos ensinos que estão dando. E esses que fazem parte do grupo de apóstatas, que agora a preocupação deles não é se tu está crescendo na graça e no conhecimento. A preocupação não é se as pessoas estão caminhando rumo ao céu. A preocupação deles não é se tu está tendo a sua experiência própria, conhecendo cada dia mais o Evangelho. A preocupação não é se os casais, as famílias estão consertando com Deus, estão se arrumando. Cada um de nós, mesmo com as nossas falhas, as nossas limitações, pecados, mas cada dia com o desejo, com a vontade de querer melhorar, de querer consertar cada dia mais, cada um de nós, e assim por diante. A preocupação não é essa. Porque pregar a verdade do Evangelho, pregar a verdade da nova aliança, nos exige uma atitude, nos exige uma mudança de vida, nos exige um compromisso na prática, no dia a dia. E essa pregação verdadeira da Escritura, a maioria das pessoas não querem ouvir. Eles querem ouvir só palavras para massagear o ego, só palavras para fazer as pessoas sentir bem, só palavras de motivação, de autoajuda, só promessas como: vai estar tudo bem na sua vida, tu não vai sofrer mais, vem para cá que vai ser só maravilha, vem para cá que vai ser só bênção, vem para cá que você vai ter só alegria. Isto é um dos evangelhos que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 1, verso 8, que é o evangelho anátema, maldito, que o nosso Salvador falou.
em Mateus 24 e também Mateus 25, acerca dos enganadores que viriam. Essas pessoas não querem ensinar isso, porque ensinar essa palavra verdadeira, a maioria não quer ouvir. Então, como eles querem é aumentar o número de pessoas, sem preocupar com a qualidade do ensino, se essas pessoas estão caminhando rumo ao céu ou rumo ao inferno, eles então enganam as pessoas e só falam o que elas querem ouvir. Agora, existe um outro grupo aqui, que são aqueles que seguem os enganadores. Aí está o grande perigo, que todos nós devemos estar atentos. E eu gostaria de lembrar os irmãos, dos irmãos poderem glorificar a Deus, porque essa palavra verdadeira nos alcançou. Nós não somos mais parte desse grupo de enganados e nem enganadores. Nós fizemos uma opção de seguirmos a palavra verdadeira, sem nos preocuparmos com o que os outros vão dizer, o que os outros vão achar. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com a palavra do nosso Salvador. E é esse compromisso nosso com a palavra dele, verdadeiro, sério e sincero, é que vai fazer diferença na nossa passagem para a eternidade ou no momento do arrebatamento. Sabe por quê? Porque na minha história e na sua história, que está registrado lá, não interessa se nós estávamos num lugar grande ou pequeno. Não interessa se a gente estava num lugar rico. Não importa isso. Importa se nós ouvimos o ensino verdadeiro e se nós estamos comprometidos com a palavra verdadeira do Evangelho e estamos fazendo a nossa parte. A minha parte eu preciso fazer e a sua parte tu precisa fazer. É isso que vai fazer diferença. Agora veja e note com clareza que esse grupo dos enganados, aqui a coisa fica muito séria. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão congregando, a maioria das pessoas que estão indo em lugares chamados igreja, templos de reuniões ou instituições denominacionais, religiosas, que muitos líderes ensinaram as pessoas a chamar de maneira erroneamente de igreja, enquanto igreja, na verdade, somos nós, pessoas, homens e mulheres, pecadores, arrependidos, que se comprometeram com a palavra do Evangelho, aí se tornam, então, membros da igreja. A igreja, que é o corpo formado por pessoas aqui na terra, esse corpo é a igreja eleita, do qual Cristo é a cabeça desse corpo. O templo, o lugar que a gente reúne, não é igreja. É apenas o lugar que nós vamos para reunir. Nós podemos chamar de templo, nós podemos chamar de casa de oração e assim por diante. Igreja somos nós, pessoas. Na nova aliança, Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem. Templo assim de parede. Não é isso que faz diferença. Ele habita agora em pessoas. Nós que estamos aqui. E em todos os lugares da face da terra onde tem um homem, uma mulher, um moço e uma moça que se arrependeu, que recebeu o Senhor como Salvador e se propôs viver agora de acordo com a palavra dele. Essas são as pessoas que o nosso Senhor habita. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Agora, seguindo em frente, o grupo dos enganadores, há uma questão muito séria aqui, porque a maioria está seguindo esses enganadores e não tem o ensino de um líder. A maioria não ensina as pessoas a ter o seu conhecimento próprio, conhecer a Escritura, saber o que significa, abrir oportunidade para os irmãos perguntarem: pastor, eu não entendi isso aqui, o que significa? Marcar, anotar na sua Bíblia, marcar num papel, no dia a dia, e poder chegar e perguntar ao seu pastor: o que significa aqui? Me ajuda, me ensina, me mostra aqui, eu quero aprender mais, eu quero examinar mais, eu quero ter o meu conhecimento próprio, me ajuda aqui porque eu quero prosseguir, eu quero avançar. Eu não quero ser uma marionete, um robozinho manipulado por ninguém, nunca mais. Porque isso já aconteceu comigo, meus irmãos. E eu paguei um alto preço, porque não tinha o conhecimento próprio e seguia líderes apóstatas, que não tinha compromisso com a causa do Evangelho. E por não ter conhecimento próprio, ao invés de expor a palavra e seguir a palavra segundo o que está escrito, eu ficava discutindo achômetro.
O que é achômetro? Achômetro, eu acho isso. Não, o outro fulano de tal falou isso e acha isso. E quem disse que a opinião de homem, de mulher, de padre, pastor, bispo, seja o título que for, quem disse que a opinião de qualquer um de nós, diante da palavra da Escritura, na balança com a palavra da Escritura, quem disse que vale alguma coisa? Não é a nossa opinião que vale, o que vale é o que está escrito. Não é o que eu quero, é o que ele quer. Não é o que eu acho que é assim, não, é o que ele acha. Evangelho verdadeiro é isso. É a palavra que está escrita. Pecado não é o que o fulano de tal falou que é pecado. Pecado é o que está escrito. O que faz mal não é o que os outros falam e diz que faz mal. É o que está escrito no Evangelho. Quem vai para o inferno não é o que fulano, Beltrano, não sei o que, diz que vai por causa disso, por causa disso. Não. Aqui está a lista. Apocalipse, capítulo 21 e Apocalipse 22. Ali tu encontra a lista de quem vai para o inferno, claramente. O que faz mal para o ser humano e que contamina. Marcos, evangelho escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 7. Lá está a lista do que faz mal. Então, assim por diante, nós vamos seguindo e aprendendo da palavra. Uma palavra verdadeira, sem engano, sem manipulação. E nós temos esse privilégio. Porque aqui nós estamos tendo essa oportunidade de poder orar a Deus, de reunirmos, de estudar a palavra, de estarmos com a palavra clara e uma liberdade para seguirmos segundo o que está escrito. Aqui a palavra do pastor Lindomar não está acima do Evangelho. Aqui a palavra de ninguém está acima da palavra do Evangelho que está escrita. Todos nós devemos e queremos nos dobrar à palavra da nova aliança, a palavra contida no Novo Testamento, a nova aliança de Deus conosco através de Cristo, o nosso único Salvador. Muito bem. Seguindo em frente, esse grupo dos enganados, eles dificilmente conseguem perceber que estão enganados, sabe por quê? Porque a falta do conhecimento impede a libertação. Repetindo, e vale a pena repetir 1 milhão de vezes por mês até isso ficar dentro de nós, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês conhecerem a verdade. Porque aí tira a nossa dúvida. Coisa maravilhosa, meus irmãos, um grande privilégio é quando cada um de nós temos a certeza do que é pecado e o que não é. Segundo a palavra. Certeza, convicção. A gente se sente liberto. A gente se sente bem, livre. E nós podemos agora caminhar de cabeça erguida, sabendo que nós estamos seguros em Cristo. E estamos convictos que estamos em comunhão com Ele, estamos agradando a Ele, vivendo de acordo com a palavra dEle, contida na Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, de uma maneira bem objetiva, de pessoas do nosso meio que estão seguindo essa apostasia, esse engano desse tempo. E esse tempo chegou. Por quê? Nos nossos dias está acontecendo tudo isso aqui que o apóstolo Paulo, de uma maneira profética, deixou registrado. Hipocrisia, enganadores, mentirosos, seguindo doutrinas de demônio. Já aprendemos o que é apostasia, o que é uma apóstata. Agora, o que é uma pessoa que está seguindo doutrinas de demônio? Doutrinas de demônio significa, entre outras coisas, mas o principal de sabermos, são ensinamentos que não conferem com a Escritura Sagrada e é ensinada por líderes religiosos dizendo que é em nome de Deus. Tudo que é ensinado em nome de Deus ou em nome do nosso Salvador, que não confere com o que está escrito na Escritura Sagrada, no Novo Testamento, na Nova Aliança que é para nós, isso é doutrina de demônio. Ensinamentos diabólicos, manipulados por Belial, usando pessoas, usando lideranças para manipular os seres humanos e os enganarem. E eles estão caminhando rumo ao abismo, como disse o nosso Salvador, cegos, guiando cegos. Ambos cairão no abismo. Eles estão indo para o inferno, enganados, pensando que estão indo para o céu. Agora, como nós podemos perceber e fugir dessas coisas e poder ajudar o máximo de pessoas possível? Conhecendo a palavra,
orando a Deus, santificando a nossa vida. O que é santificar, pastor Lindomar? Santificar está ligado a separar, separação do mundo, separação do que não confere com o plano de Deus. Cada dia que nós vamos conhecendo mais a palavra, cada dia que nós vamos orando mais, cada dia que nós vamos clamando mais, como disse o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mateus 6, versículo 6, entre outras passagens. Entra no teu quarto, é o particular, pode ser no teu quarto, pode ser na empresa, pode ser no mato, pode ser no apartamento, pode ser onde for, pode ser viajando, no seu particular com Deus, no momento que você está particular com Ele. Fale com Ele, converse com Ele, e Ele vai, cada dia mais, nos esclarecendo, nos revelando a Escritura, abrindo nosso entendimento, para termos certeza, cada dia mais, acerca da palavra, e nós vamos podendo cada vez mais ajudar outras pessoas. Agora, perceba muito bem, doutrinas de demônios são ensinos que não conferem com a palavra da Escritura, com a nova aliança contida no Novo Testamento, ensinando isso, dizendo que é em nome de Deus, em nome de Jesus, e não confere. Isso é ensinamento de demônios. Quem são essas pessoas? Como é que nós podemos conhecer essas pessoas em nossos dias? Que estão em apostasia e que estão seguindo doutrinas de demônios. Pessoas que estão congregando, que têm cartão de membro, que têm credencial de obreiro, pastor, de missionária e outros títulos que estão inventando por sua conta, desde o menor, falando de maneira secular, ao maior, do rico, pobre, do preto, branco, amarelo, asiático, independente da raça e do padrão de vida. Pessoas que estão em muitos lugares que nos ensinaram a chamar de igreja. E repetir igreja somos nós, pessoas. O local de reunião pode ser chamado de templo ou casa de oração. Essas pessoas estão lá, fazendo de conta que têm compromisso, fazendo de conta que estão comprometidos com a causa, mas são mentirosos, mentem, enganam. Pessoas que mentem, enganam e acham que isso é normal. E lugares que não ensinam que isso é pecado, que isso separa a gente de Deus, que quebra a comunhão do ser humano com Deus. E deixa essas pessoas viver ao largo, mentindo e enganando. Independente da posição que tem, estão seguindo doutrinas de demônios. Estão seguindo princípios que enganam as pessoas e levam ao inferno. Estão desviados da palavra da Escritura. Outra questão que nós podemos perceber claramente, pessoas que têm a sua posição de liderança, obreiros, pastores, aqui entre nós que aceitamos esse desafio de abraçar a carreira ministerial, receber o que nós chamamos de cargo, pessoas que são obreiros, obreiras, pastores como eu, sobre nós tem um peso muito grande. Sabe por quê? Porque nós temos que dar exemplo não só para os de fora, mas também para os de dentro. Nós devemos ensinar e pregar aquilo que nós vivemos. Nós não devemos pregar uma coisa para os outros e a gente não viver. Nós não devemos ensinar algo e não praticar. Tem que ser uma balança igual, justa. O que é para mim é para todos. E vice-versa. E de acordo com a palavra do Evangelho. De acordo com a Escritura do Novo Testamento. De maneira muito clara e sincera. Mas tem pessoas no nosso tempo, embora estando em posição, que deveria ensinar a verdade, que deveria dar bom exemplo. E muitas pessoas olhando para essa liderança, porque entre nós está esse peso, sobre nós. As pessoas olham para nós e muitos, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de oportunidade de estudar a palavra, de ter uma abertura para conversar sobre ela, ela segue tudo o que nós falamos, tudo que nós ensinamos, como se fosse a palavra do próprio Deus. Agora observe pessoas que estão nessa liderança, mas enganando, levam multidões para o inferno, indo e levando. E essas pessoas, infelizmente, existem. Pessoas com cargos, pessoas em lideranças, mas que estão aliançadas com o mundo. Não assuste, meu irmão. Não assuste. Não deixe isso abalar a sua fé. Porque aqui a palavra já está nos prevenindo que isso aconteceria. Não se preocupe. Não assuste, não deixe isso abalar a sua fé. Sabe por quê? Porque isso deve ser para mim e para ti
um motivo de alegria. Alegria por quê? Porque está dizendo que a palavra está se cumprindo cada dia mais. E estamos no tempo do fim. E no tempo do fim vai ser confirmada a vitória da igreja eleita de Cristo. E nós somos membros da igreja eleita de Cristo. Só existe uma verdadeira na face da terra. E ela não tem nome, ela não tem placa, ela não tem um título humano. Porque o título humano que nós usamos é só uma maneira de organização. É só uma maneira de nos identificar para a sociedade. Mas a igreja eleita verdadeira de Cristo, a noiva eleita, os verdadeiros, esses estão aqui, estão em todo o globo terráqueo, onde tem uma pessoa, um homem, uma mulher, um moço, uma moça sincero servindo a Deus, buscando a Deus. Estes são parte dessa igreja eleita e verdadeira, e eles serão alcançados. E está cada dia mais próximo, porque esta profecia está cumprindo em nossos dias, literalmente. São pastores, mas são enganadores. São pastores, mas são ladrões. São pastores, mas eles são comprometidos e aliançados com políticos. Venderam o púlpito para os políticos. Tu chega hoje, tem capacidade, principalmente em ano de eleição, tu vai num culto, pensando que ali vai ouvir a palavra, vai ouvir alguém falando acerca da Escritura, vai louvar a Deus, tu chega lá e acha um político com o microfone em cima do púlpito falando com o povo. O que um político tem para dar para nós eleitos, o que um político tem para alimentar nossa vida espiritual? Político defende Constituição feita por mão de homens, leis feitas por pessoas que não tiveram autorização da Escritura, da Palavra de Deus, para fazerem lei, alguma delas, como estamos vendo aí, casamentos contrários ao princípio de Deus, quebrando o princípio e o projeto de Deus para a família. E eles fazendo lei para dizer que isso está certo e querendo até proibir pregar contra e dizer que isso é pecado. Então observe, meus irmãos, preciosos de Cristo Jesus, estas coisas não é para nós nos desanimarmos e abandonarmos a causa. Isso é para nos fortalecer e dizer, louvado seja Deus, está cumprindo, mas eu estou firme nas promessas, firme na causa do Evangelho, animado. Vamos continuar marchando, vamos continuar em frente, cuidando de nós mesmos, como diz a palavra, cuidando da nossa família, fazendo a nossa parte. Porque quando nós encontrarmos com o nosso Salvador, como está em Apocalipse capítulo 20, um dia nós vamos encontrar com Ele. E naquele dia não vai perguntar pelos outros para nós, vai perguntar por cada um de nós. E todos nós que estamos aqui nessa noite, aleluia, alegre o seu coração, porque tu que está aqui nessa noite é um bem-aventurado. Tu que está aqui nessa noite tirou o seu tempo, às vezes cansado, trabalhou o dia todo, enfrentou sol, enfrentou chuva, enfrentou esse trânsito caótico dessa capital, mas veio aqui para tirar esse momento para estar com Deus, para estar ouvindo a palavra, para estar aprendendo mais. Isto não é tempo perdido. Louvado seja Deus. Nós estamos tendo o nosso relacionamento com Deus, mantendo o aprendizado com a sua palavra, e devemos continuar fazendo isso em casa, todos os momentos que pudermos. Seguindo, como podemos perceber mais quais outros sinais? Pessoas que estão em nosso meio. A expressão em nosso meio não é no sentido local aqui, exatamente. Quando eu digo em nosso meio, é no sentido geral, porque a sociedade olha para nós e ela não sabe distinguir entre nós quem tem compromisso com o Evangelho verdadeiro, é um cristão, um servo, uma serva de Deus, que segue o Evangelho, e quem é só religioso, chamado Evangelho, chamado gospel, assim por diante. A sociedade, os que não têm nenhum relacionamento com Deus, com a Escritura, não têm nenhum entendimento espiritual, não sabe diferenciar. Para eles, todos que dizem que é crente, ponto final, e é igual. Não sabe a diferença entre crente, entre cristão, entre evangélico e religioso. Agora, note bem, nessa maneira geral, há entre nós, eles olham e dizem evangélico, para eles é uma linha só. Entre nós há pessoas que mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo posição de destaque, e atua em áreas como, por exemplo, na advocacia,
Eles têm coragem, mesmo estando dizendo para todo mundo que é crente, que é evangélico, que é cristão, e a sociedade não sabe diferenciar. É importante isso ficar na nossa memória. Essas pessoas, mesmo assim, elas advogam como se fossem ímpias. Elas usam artifícios da própria sociedade ímpia, engana, mente. E isso também não é para nos assustar, e não deixe isso abalar sua fé. É só para cumprir essa profecia. Pessoas que deveriam dar exemplo, pessoas que deveriam ser acima de qualquer suspeita. Dizer, não, esse advogado ou essa advogada está dizendo que é comprometido com o Evangelho, é uma pessoa cristã, então nesse ou nessa eu posso confiar. Não vá por esse caminho. Observe primeiro os frutos. Infelizmente, nós não podemos confiar só na aparência e só no título. Nós temos que ter um olho no Evangelho, um olho na Escritura, e observar os frutos, e observar se condiz, se confere com a palavra do nosso Criador. Então não deixe isso abalar a sua fé também. Pessoas de várias profissões, citei na área de advocacia, mas existem várias outras opções, no comércio e assim por diante, que deveria ter uma vida com a conduta, uma reputação elevada, acima de acusações irrepreensíveis, como está escrito, mas não tem o compromisso na prática com a palavra. Isso tudo é para cumprir esse tempo da apostasia. Eles querem manter-se com um cartão de membro, uma posição, de preferência num lugar bem grande, com muitos membros, que eles não precisam nem ser vistos. Entra e sai, ninguém vê, ninguém fala com eles, só para justificar. De uma maneira de assim, não, eu estou congregando, eu estou caminhando. Amém, amém. Mas compromisso verdadeiro com a causa do Evangelho, com o anúncio, não quer. Quando tu vê ele, lá na hora do culto, ela, tu olha e parece ser um santo homem, uma santa mulher. Mas na vida prática, do dia a dia, são enganadores, caloteiros, picaretas e assim por diante. E não adianta, a palavra é clara. O que não é pecado, não é e nunca será. Pode ter um monte de gente falando, um monte de líder religioso falando, é pecado, mas não é o que a Escritura Sagrada diz que não é. Agora, o que é pecado, mesmo que eles não é pecado, não, se dá um jeitinho, isso aí a gente faz um esquema. Não adianta fazer esquema. Pode fazer esquema, pode manipular, pode esconder, pode pôr debaixo do tapete, mas o que é pecado, está escrito que é pecado e sempre será. E na lista dos que vão para o inferno está os mentirosos, estão os covardes, entre outros. Então pessoas do nosso meio e que dão calote, que roubam, por incrível que pareça, há pessoas nesse grande grupo de chamados evangélicos que têm coragem de roubar. E há líderes, há pastores que têm coragem de acoitar, de manipular e proteger ladrões. Só porque eles querem lucro financeiro, estão vendidos ao mamon. Isso também não deixa assustar a sua fé. Esteja com a palavra nos seus lábios, como disse o salmista, no Salmo 45. O Senhor ungiu a minha boca e me deu uma língua como a pena de um destro, escritor, de um hábil escritor. O que significa isso? É alguém, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, que mesmo nesse tempo de apostasia, mesmo nesse tempo de engano, como ele disse que era, há um versículo que a minha esposa sempre gosta de citar e é um dos muito importantes de termos na nossa mente. Quando o nosso Salvador disse, porventura, quando ele viesse a segunda vez, acharia fé na terra? É uma pergunta forte que nos faz pensar. Mas entre nós aqui e entre a humanidade, em todos os lugares da face da terra, até em lugares perseguidos onde há homens e mulheres que não pode fazer um culto, uma reunião como essa aqui, de porta aberta como estamos, porque são perseguidos, são mortos e torturados. Mas mesmo nesses lugares, há pessoas com coragem, com amor pela causa e pelas almas, que estão fazendo a sua parte, cumprindo o ídolo, obedecendo a palavra e não deixando essas coisas abalar sua fé. Então aconteça o que acontecer, meu irmão. E quando
acontecer de ter uma oportunidade de pregar para alguém, de anunciar o evangelho verdadeiro, e alguém falar contigo, como já aconteceu comigo e vai continuar acontecendo comigo e contigo. Ah, mas igual fulano não serve, igual aquele pastor, e da lista dos erros, das picaretagens, da hipocrisia. Muito bem, ouça. Não diga que aquela pessoa está errada em dizer que o outro está dando mau exemplo, porque está mau exemplo é pecado. Calote é pecado, mentir é pecado, roubar é pecado, hipocrisia é pecado, adulterar é pecado. Quando ele terminar, tu diz, meu irmão ou minha irmã, meu amigo, tudo que tu disse é verdade. Quem comete isso aí é verdade, é pecado. E essas pessoas, independente se é obreiro, pastor, irmão ou irmã, independente, se não consertarem, vão para o inferno. Se não converter a palavra do evangelho, vão para o inferno. Porém, cada um de nós temos uma alma para prestar conta. Cada um de nós. E eu preciso fazer a minha parte, tu precisa fazer a sua parte. Então, não olhe para essas pessoas como referencial para a sua salvação. Olhe, continue olhando se de ser um medíocre, um idiota, um tapado, um estúpido. Não. Como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retede o que é bom. Então examina tudo, continua olhando e enxergando, pedindo a Deus discernimento, clareza, para não ser enganado. E a palavra diz que aquele que busca e pede da parte dele, fiel à palavra, não é enganado, não fique confundido. Mas não deixe essa pessoa perder a salvação ou sair do caminho, do trilho do evangelho, pensando que são todos que estão desviados da palavra do evangelho e estão na apostasia. Diga, olha, isso aí realmente é verdade. Porém, ainda existe um remanescente. Ainda existe homens e mulheres, servos e servas de Deus comprometidos com a palavra da verdade. Eu conheço um lugar, eu posso te falar. Vamos lá para tu conhecer. Vamos lá para tu ouvir a palavra. Ou se for uma pessoa que não tem condição de vir onde tu está ouvindo uma palavra sadia, clara, de acordo com a Escritura Sagrada, aconselhe essa pessoa a procurar, porque existe, não é só aqui que há esse remanescente de pessoas que estão pregando a palavra da verdade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem os irmãos da geração Jesus Cristo, pastor Tupirani, entre outros. Em Franca, em São Paulo, tem o pastor Paulo Júnior e os irmãos do lema Defesa do Evangelho. Nas missões, entre outros, tem o missionário Josué Irion e outros que estão fazendo a sua parte, anunciando a palavra verdadeira. E diga, não devemos deixar essas pessoas nos tirar o foco que é o Calvário. Aleluia, aleluia. O Calvário, o que ele fez por nós. A salvação é através dele. Esses que estão ensinando errado, esses que estão como cães gulosos, mercenários, enganadores, vendidos à política, ao sistema religioso, vamos deixá-los de lado e vamos seguir em frente, firmes e constantes, perseverando na palavra de Deus, olhando para o alvo e levando todas as pessoas que a gente puder, ajudando e trazendo para a palavra do Evangelho, para a palavra da nova aliança, contida no Novo Testamento, ensinando a palavra e mostrando que a salvação é individual, é cada um de nós. Cada um de nós. Na nossa passagem para a eternidade, ou no arrebatamento, não vai depender da esposa, ou do marido, ou do filho, do pai, ou do avô. Independe. É cada um, porque lá está a minha história e a sua história. E ele olha lá e conhece, sabe? Eu sei que eu tenho aqui a vida do meu servo Valdeci. Eu tenho aqui a vida do meu servo William, Márcia Meire, Felipe, Bruno, o Arley e todos os outros, Lívia Leal e assim por diante. Lá tem! E lá está segundo as nossas obras, segundo o nosso compromisso. E o que vai fazer diferença é a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, vitoriosos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que acontece nesse tempo de apostasia, e isso não deve abalar a nossa fé, e devemos estar atentos
são os covardes que apostataram e não têm coragem, compromisso de pregar a verdade como ela é. Uma das maiores provas de amor que uma pessoa pode fazer em favor de outra é dizer a verdade, é ensinar a verdade, esclarecer a pessoa pela verdade e na verdade. Mas nós estamos vivendo dias que há muitas lideranças, principalmente as que estão na TV, na mídia, com grande expressão nacional e internacional, via internet, entre outros meios, que não pregam mais a palavra da verdade. Eu tentei achar durante 3 anos, vendo programas diários de pseudos evangélicos, de pseudos cristãos, homens com título de pastor, pregador, apóstolo e assim por diante. E fiquei observando. E gostaria de perguntar a todos que aqui estão e todos que vão ouvir essa palavra pela internet, no Brasil e fora do Brasil, se tem algum na TV aberta, pregando o evangelho verdadeiro da salvação, eu gostaria que me falasse. Eu gostaria que fizesse contato comigo pela internet, ou por telefone, pelo Facebook, por todos os meios possíveis, e me informasse que eu não encontrei nenhum. O evangelho verdadeiro que fala de maneira clara que é preciso arrependimento, é preciso nascer de novo, é preciso viver como novos nascidos na pessoa de Cristo. Deixar de mentir, deixar de ser hipócrita, deixar do adultério, abandonar a hipocrisia, o engano e a picaretagem. É pecado a idolatria. Eu não vejo falar sobre isso claramente. Eu não vejo nenhum lá falar sobre o arrebatamento. E o arrebatamento, querendo Belial ou não, querendo os religiosos ou não, o arrebatamento vai acontecer. Está escrito, nosso Salvador falou sobre ele. Os apóstolos verdadeiros falaram sobre ele, está registrado. O inferno existe. Eu não vejo nenhum lá falar sobre o inferno. Nenhum. Claramente. E se as pessoas não forem alertadas da palavra da verdade, para então se arrependerem, como nós, continuamos pecadores, sujeitos ao pecado, porém arrependidos, e recebemos a Cristo, estamos lutando para viver de acordo com a palavra do Evangelho, nascendo cada dia de novo na pessoa de Cristo. Sem o ensino verdadeiro, como é que as pessoas vão achar o caminho da salvação, que só existe um, como está em João 14, versículo 6, o nosso Salvador é o único caminho. Como é que eles vão poder achar o caminho da salvação se a maioria dos nossos líderes, pastores, pregadores, homens e mulheres que estão na mídia, que com grande oportunidade de alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo, só prega a maioria deles a teologia diabólica da prosperidade. Só prega, em primeiro lugar, cura física. Só prega vida fácil aqui na terra. E não é isso, em nenhum momento, que o Evangelho está dizendo. O nosso Salvador disse no Evangelho, os apóstolos pregaram, ensinaram e viveram, que é para fazer em primeiro lugar. Não é isso. O nosso Salvador disse em Marcos 16:15, ide e pregai o Evangelho. Todos os apóstolos, homens e mulheres, servos de Deus, contidos na Escritura, viveram de acordo com o ensino do nosso Salvador e pregaram o Evangelho em primeiro lugar. Todos depois na história, na Idade Média, no tempo da Inquisição, em perseguições em vários lugares, e aí nos nossos dias existe, por pregar o Evangelho, porque o Evangelho é revolucionário. O Evangelho é que faz diferença na nossa vida. É através dele, na pessoa de Cristo, que há um novo nascimento. Então, preciosos de Cristo Jesus, não vamos deixar esses enganadores, esses apóstatas, que desviaram da palavra da Escritura, e estão vivendo ensinamentos de demônios, que estão aliançados com Belial, com Mamon. Não vamos deixar ele tirar o nosso foco. Vamos continuar firmes e constantes na palavra, ensinando os nossos, todos que nós pudermos, e vamos perseverar na palavra da Escritura, como ela é e como está. E concluo dizendo
que também não se abale, não deixe a sua fé ser abalada em ver pessoas que deveria dar exemplo, não só no templo, no lugar de reuniões, mas é possível que tu ache pessoas da liderança com título de pastor, com título de padre e assim por diante, que deveria seguir o que está escrito, fazendo coisas horrendas que a Escritura Sagrada condena. Não deixe abalar a sua fé. Não deixe. A nossa vida com Deus é pessoal e individual. Não deixe igual nós conhecemos alguns, que no templo fala e ensina como se fosse uma pessoa de exemplo, uma pessoa de compromisso com a palavra. E quando chega em casa e tu vai ver no dia a dia, é um banana, é um frouxo, é um acovardado, liderado pela mulher, não é cabeça, e quer pôr um peso, um fardo em cima das outras pessoas, interfere em casamento alheio, tenta manipular as pessoas. Não deixe nada disso te abalar. Vamos continuar firmes e constantes na palavra da Escritura. Vamos permanecer ligados à rocha que é Cristo, buscando cada dia mais nos aproximarmos da palavra e nos unirmos com pessoas comprometidas com a palavra, porque ainda existe e sempre existirá o remanescente fiel de Deus na terra. Sempre existirá. E aqui nós estamos sendo chamados a essa responsabilidade, para nós termos esse referencial, cada um de nós. O Espírito Santo de Deus está falando para cada um de nós, que é a responsabilidade minha e sua, de ser esse referencial, ser um farol, ser sal da terra, luz do mundo, nesse tempo de apostasia, para levantar a bandeira ensanguentada do Evangelho, a palavra verdadeira da Escritura, e dizer, mesmo que tenha esses enganadores, mesmo que tenha essas pessoas que só fingem, mas nós não estamos aqui para fingir. Nós estamos aqui para viver de acordo com o Evangelho, não só de aparência, mas na prática, cada dia. E vamos procurar nos unir com essas pessoas, ter amizade com essas pessoas, o nosso relacionamento ser com essas pessoas, porque isso vai fazer diferença para a nossa vida. As nossas reuniões de família, um momento de lazer, um momento de um churrasco, um momento da gente passear, um momento da gente estar batendo papo, um momento da gente estar fazendo uma festa e assim por diante. Vamos procurar estar cada vez mais com pessoas que têm compromisso com o Evangelho. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão fazer diferença para a minha vida, para a sua vida, para a esposa, para o marido, para os filhos e assim por diante. Porque quando a pessoa abrir a boca, sempre vai ter uma palavra que vai ajudar, edificar a vida das pessoas da nossa família, dos nossos amigos. Porque os que são comprometidos com a palavra do Evangelho, com a nova aliança, essas pessoas procuram se alimentar e ficar cheios da palavra de Deus, dos princípios de Deus, sinceridade, verdade, honestidade, domínio próprio, amor na prática. Uma das grandes provas do amor ao próximo, do amor na prática, é eu e tu, no dia a dia, sermos sinceros com as pessoas que nós relacionamos, não enganarmos, não mentirmos, e na medida do possível, fazer para o próximo tudo que a gente puder e tudo que a gente quiser que faça para nós, que a gente faça para o outro, que a gente puder. E se não puder, pelo menos não atrapalhe, pelo menos não ponha pedra no caminho do seu irmão, pelo menos não lance calúnia sobre ele ou sobre ela. Seja uma mão estendida, seja alguém que pode ser um referencial, um porto seguro, alguém de confiança. Assim fazendo, a nossa vida vai melhorar. A palavra do nosso Senhor garante. Não é que não vamos enfrentar diversidade, lutas, não é isso. Mas a nossa vida vai melhorar. Sabe por quê? Porque nós vamos ter paz conosco, paz com Deus, vamos sentir uma sensação de dever cumprido. E quando a gente está bem conosco,
com Deus, a nossa parte espiritual, estamos bem, estamos em comunhão, estamos andando, fazendo a nossa parte, de acordo com a nossa força, a nossa capacidade, cada um de nós, Ele nos sustenta, afasta de nós a depressão, afasta de nós a falta de contentamento, e a gente consegue caminhar de cabeça erguida e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Deus em Cristo continue abençoando a cada um e falando melhor em cada coração. E todos atentos. Estamos no tempo da apostasia, tempo de engano, mas nós temos o referencial. Cristo, o nosso Salvador, e Yeshua HaMashiach, que foi nos apresentado como Jesus o Messias. A palavra dele está na nossa mão e nós temos essa responsabilidade de ser um farol, luz do mundo e sal da terra. Vamos fazer a diferença, meus irmãos. Vamos estar unidos, perseverantes e sendo esse diferencial. Lembrando sempre que para a salvação o Evangelho de Cristo é suficiente e nós vamos anunciar, ensinar toda a Escritura na Nova Aliança, no Novo Testamento, para que cada dia mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra redentora do nosso Senhor. Amém? E amém. Vamos então estar de pé, agradecendo. E como pão desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te dou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim venhamos do Salvador, totalmente ligados, unidos, lindo amor, uma família, em qualquer falsidade, vivendo a verdade, eu pensando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, de grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso é estar a mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, sou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Nosso corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo em compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, aleluia! Graças a Deus. Deus seja louvado.